Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu venho falar da passagem aqui muito interessante que tocou o meu coração, que se encontra no livro de Provérbios, de capítulo 4, de verso 20 ao 23, onde diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meus queridos e amados irmãos, o que mais me chamou a atenção não foi tanto essa passagem, mas, aleluia, quando fala em coração, da onde procede todo o mal, que isso me chamara muita atenção, porque muitos entendem que o mal, ele maquina sempre na mente da pessoa. Porém, a Bíblia sempre que tenta nos retratar dizendo que o mal procede do coração do homem. E é disso que eu tenho tentado trazer. A palavra diz que no livro de Eclesiastes, de capítulo 12, que achei muito mais interessante ainda, diz que a palavra do um sábio, quanto mais sábio um pregador, mais sabedoria ao seu povo, ele ensinou e ele atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Sabe, esse homem com muita sabedoria, a Bíblia vai chegar ao ponto de dizer que ele buscou procurar palavras agradáveis. E de tudo que ele achou foi a retidão, que isso é a verdade, que provém também da palavra da verdade. O homem com tamanha sabedoria, ele vem trazendo a palavra da verdade para que todos pudessem compreender e entender aquilo que verdadeiramente muitos não conseguem entender com o coração. E ele diz que a palavra de um sábio é como um aguilhão, como um prego bem fixado pelos mestres da congregação, dada por um único pastor, nosso Senhor Jesus, quando ele era o verbo naquela época. Então a gente vai começar a entender, porque ele começa a dizer: de tudo que se tem ouvido, o fim deles é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E quando ele fala homem, ele fala de um homem de uma maneira geral, tanto o módulo masculino quanto o módulo feminino, para que todos pudessem compreender, porque esse é verdadeiramente o direito de todas as pessoas que acreditam em Deus e crê na tua própria salvação. Meus queridos e amados irmãos, e quando eu falo isso, eu poderia falar do 5º livro de Moisés, chamado Pentateuco, ou melhor dizendo, Deuteronômio, capítulo 6, de verso 1 e 2, que vai dizer: aleluia, agora pois os mandamentos, os estatutos e os juízos mandou o Senhor teu Deus que se vos ensinasse, para que fizesse todas essas coisas na terra que haveria de entrar. Quando eu falo isso, eu também retrato também essas palavras no capítulo 10 do livro de Deuteronômio, de verso 12. Ele também vai chegar ao ponto de dizer também pela mesma maneira: agora pois, ó Israel, ou melhor dizendo, agora pois, ó igreja, o que é que o Senhor pede de ti, senão que tema a Deus e andeis em todos os teus caminhos, e ameis e sirvais de todo o teu coração e de toda a tua alma. E há um versículo no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, o último versículo, todos nós vamos ver e vamos compreender, pela qual ele diz assim: no qual Deus há de trazer juízo a toda obra, quer seja boa, quer seja má. Se o Senhor há de trazer juízo a todas essas coisas, ele também traz também lembrança no livro de Eclesiastes, de capítulo 11, de verso 9, que vai dizer, aleluias, alegrai-vos, ó jovens, na tua mocidade, aleluias, alegrai-vos no teu coração e na tua mocidade, e andais no segundo o propósito do teu coração, e segundo a vista dos teus olhos. Sabe, pois, porém, que o Senhor há de trazer juízo a todas essas coisas. E ele começa a aconselhar, dizendo: aparta-te a ira do teu coração
e remove da tua carne o mal, porque a juventude e a mocidade são vaidade. Por que eu estou dizendo isso, irmão Anderson? É porque hoje estamos vivendo um tempo muito difícil. A gente vê os mais velhos querendo ser como se fossem os mais novos. Pessoas que, melhor se dizendo, não têm um pouco de sabedoria para tentar, aconselhar os mais novos que vão de chegar. E sabe o que eles conseguem fazer com tudo isso? É fazer filhos do diabo pior do que ele mesmo. Porque a Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Mas qual é o exemplo que um pai e uma mãe está dando para o seu próprio filho, andando em seus próprios caminhos? A gente vê uma mãe querendo tirar onda de menininha nova. Qual é o exemplo que ela pode dar para o filho? Porque antigamente buscávamos sabedoria por meio de pessoas mais velhas. Os nossos avós, que falavam de coisas que a gente achava que era chato. E tudo isso estamos vivenciando no mundo de hoje, onde pessoas dizem que ninguém é perfeito. Para aí, vamos parar com isso. Vamos analisar que na década de 40, de 50, as pessoas iriam para a praia de vestido, bem vestido, não poderia mostrar o seu corpo, não poderia mostrar sua nudez, não poderia se sensualizar porque uma mulher deveria tragar, como hoje em dia a gente vê naquela placa quando a pessoa cai no banheiro, a gente vê uma placa de um homem cheio de gravata com uma bengala na mão, e quando vai no banheiro das mulheres a gente vê uma mulher de vestido bem composta. Era assim nas décadas passadas. Sabe, há um tempo atrás, há 20 anos atrás, poderíamos dizer que quando víamos mulheres de vestido colado no corpo, de salto alto, com a bolsinha pequena na mão, era conhecido como prostituta. Hoje, a geração de hoje, perderam a vergonha. Acharam melhor mostrar a sua sensualidez, porque quanto mais uma mulher mostra o quanto ela é sexy, mais ela é cobiçada. Mulheres depressivas que parecem estar de uma maneira totalmente não sei como. Homens com fanatismo, porque à medida que a gente vê uma mãe seduzindo, colocando uma roupa, chamando a atenção à sua filha, isso vai despertar a mente de um monstro de que se está por detrás de um homem. E aí passa a cobiçar uma criança. Aí passa a desejar a criança, a mãe, fazendo coisas piores. Entende porque a Bíblia diz que fazemos filhos do diabo 2 vezes piores do que a gente? Sabe por que tudo isso? Porque o mal não provém da nossa mente, mas provém do coração. A Bíblia vai chegar a dizer, Jesus chega ao ponto de dizer, hipócritas, como vós maus poder dizer coisas boas? Ou melhor dizendo, como vós poder dizer coisas boas sendo vós ruins? Porque o que há na abundância do coração, disso é que se fala a boca. Porque o homem bom do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Por isso que Deus trará juízo, aleluia, todas essas coisas, porque Jesus começa a dizer assim, porque, aleluia, serão julgados todos os homens, todas as palavras ociosas que esses homens disserem. Todos eles serão julgados, até inclusive eu mesmo. Para uns serão justificados, mas outros serão apenas condenados. Paulo, no livro de Romanos, de capítulo 2, de verso 16, vai dizer que Deus trará, aleluia, à existência todas as coisas ocultas e escondidas que há no coração do homem por meio de Jesus, segundo o teu evangelho. Esse dia há de chegar. Estamos vivendo um mundo hoje que parece tal brincadeira, mas tudo que a Bíblia está dizendo está se concretizando. Porém, os loucos, os incrédulos, estão acreditando que há a sua liberdade. As mulheres perderam o temor e já querem agora ser, aleluia, algo maior. É como eu estava escutando aqui na Alemanha, num rádio, achei muito interessante. Os homossexuais querem fazer parte também da Copa. E eles, por escolherem o seu sexo como mulheres, eles querem disputar contra as mulheres.
E sabe o que foi que uma jornalista dissera? Que isso é quase que impossível, porque a força dele, de um homem, não pode ser comparado com a força de uma mulher. Opa, pera aí. Então como pode dizer que uma criança pode escolher o seu próprio sexo? Ou como pode dizer que o homem nasce mulher sendo ele homem? Não pode isso. A gente estamos vivendo algo que a gente está, sabe, a cada dia mais de maneira pior. Eu acabei de ler um noticiário em que estava dizendo que aqui na Alemanha agora é permitido, ou seja, é liberal. O médico ele não vai ser julgado se ele for a favor do aborto. Ele pode fazer o aborto e ninguém pode julgar ele, é nada. Estamos fazendo tudo o que é de contrário à vontade de Deus. Sabemos que todas essas coisas o Senhor há de nos trazer juízo. Porque o que a gente está vendo é homens querendo ser novinho e velhas querendo ser chamada de novinha. As novinhas estão arrepiando porque tem que curtir a sua juventude enquanto é jovem. Que exemplo os pais dessa novinha ou dessa juventude podem dar, ou seja, que exemplo os novinhos e as novinhas podem dar para os seus próprios filhos? Porque se querem curtir verdadeiramente a sua vida, porque procura terem filhos e não sabe dar exemplo. E o que a gente vê é filhos duas vezes do diabo pior do que a própria pessoa. Porque a Bíblia diz que a gente deveria ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus, para que quando ele fosse grande, ele pudesse saber o caminho certo. E mesmo que ele ainda conhecesse o caminho errado, ele não iria seguir um caminho errado. Meus queridos e amados irmãos, às vezes chega a ser muito triste falar todas essas coisas e as palavras parecem ser até mesmo palavras duras. Mas o que muitos deveriam ter consciência é que as pessoas estão perdendo a sua consciência. O povo não está mais agindo com sabedoria, mas estão agindo com impulso. O impulso esse que está fazendo o mundo pior do que o que a gente imagina. Um mundo onde ninguém tem o temor a Deus. Os jovens de hoje não querem saber de Deus. Mas olha o que o Estado estão fazendo, liberando a droga, liberando o aborto, liberando a escolha de uma criança, dizendo que uma criança pode escolher o seu próprio sexo. Peraí, então se uma criança pode escolher o seu próprio sexo, então isso significa que eu posso pegar, dar um revólver a ele e dizer assim, filho, vai na escola e mata todo mundo. E no final da história, ele sozinho vai ter que ir preso. Imagina uma criança de 5 anos indo preso. Eita Jesus! Se essa criança pode ir presa... Porque se ela pode escolher, saber, ela já pode ter direito de escolher o seu próprio sexo que ela quer, então ela pode ter agora se responsabilizar pelo ato que ela fez. E se alguém me disser que ela é uma criança, eu vou ter que fazer uma besteira agora. Então como é que pode querer exigir que uma criança escolha o sexo que elas querem? E cadê os pais dessas crianças que não conseguem mentalizar isso? Eu acredito que tem homens que escolheram o seu próprio caminho, mas admitam os seus próprios erros. Se vocês escolheram uma escolha, vocês não podem querer generalizar que o mundo seja gay. Ah, o mundo vai ter que ser gay por causa disso, por causa daquilo. Me perdoe a escolha de vocês. É o direito de vocês. Mas também é o meu direito também de poder também defender algo que eu também não concordo. Assim como você defende algo achando que isso deve ser favorável. E a lei para isso, tudo bem, eu respeito. Mas cadê o direito de cada um? Olha o que a gente está transformando o mundo por causa dos nossos próprios egos. Estamos fazendo coisas abomináveis pouco a pouco. As pessoas estão dizendo que Jesus já não existe, que Deus não há Deus. Olha, se a gente meditar na Bíblia, a Bíblia fala de um exemplo muito parecido com o que hoje estamos perto a viver ou que já estamos iniciando a esta vida. Lembra de Sodoma e Gomorra? Por causa que o pecado subiu às narinas do Senhor como um cheiro desagradáveis. Quais eram as práticas de Sodoma e Gomorra? Os homens não poderiam, eles eram amantes de si mesmo. Eles eram amantes de si mesmo. Qualquer pessoa que chegasse na sua cidade, eles queriam que pusesse para fora, porque eles queriam ter prazer com aquela pessoa.
a ponto de Ló receber uma visita do anjo do Senhor. E o povo de Sodoma e Gomorra disse: Ló, bota esse homem para cá para fora, para que a gente venha conhecer ele, Ló. Ló disse: por favor, homens, não toque nesse homem. E Ló disse: pega minhas filhas, elas são virgens. Ele disse: não, Lózito, bota para cá o menino aí, os dois jovenzinhos aí, o bonitão aí, porque você não vai ficar com esses dois homens aí dentro de sua casa não, a gente quer ele também pra gente. Bota eles para cá. Não sabendo que ali eram homens de Deus, era um anjo do Senhor, a ponto de o Senhor usar aqueles dois homens para destruir Sodoma e Gomorra. Olha o nível que estava na Bíblia, aquela situação. Vamos comparar isso. Vamos buscar em relação a isso. O mundo de Noé também não foi tão diferente. Noé estava sozinho, anunciando e apregoando a palavra de juízo para o povo. E o povo, que o povo estava fazendo? Pecando. Era pecado sobre pecado. No final da história, o que era louco se tornou-se sábio. Por quê? Ele foi o único que preparou a arca e entrou na arca. E aquilo ali, quando ele estava fazendo aquela arca, ele era loucura. E quando ele estava pregoando palavra de juízo, dizia que ele também era louco. Mas quando começou a chover e a chuva começou a encher, a transbordar e foi subindo a um certo limite, e o povo já estava ali começando a ficar desesperado, o povo viu que nos seus últimos momentos, Noé foi um homem muito sábio. Salvou ele e toda a sua casa. Sabe por que isso? Temor a Deus. Temor a Deus. Eu não falo isso para querer criticar e nem ir de contra ninguém, contra a vontade de ninguém. Eu respeito a vontade de cada um. Mas diante de Deus, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Muitos dizem que não acreditam em Deus, mas a Bíblia disse que haveria... Olha quantos anos tem a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia não foi mudado até o dia de hoje. Foram alteradas algumas palavrinhas de uma maneira atual. Mas se pegar as Bíblias antigas, vai ver que iriam chegar a um sistema onde todos iriam usar um chip. Iria ser um só governo. Iria haver rumores de guerra. Olha o que está se sucedendo, meus irmãos. Talvez isso ainda não seja ainda a vinda, mas eu digo a vocês, estamos muito mais perto do que o que nós imaginamos. Muito mais perto. E agora? O que iremos fazer? O que iremos fazer com todas essas coisas? Porque o que a gente está achando que é maluquice, que é loucura, está se cumprindo. E se isso, na loucura de vocês, que vocês não acreditam, porque para vocês loucos são os cristãos, se isso for verdade, para onde vai a sua alma agora? Será que de todo esse prazer que vocês viveram nesse mundo, naquele grande dia, há de te salvar? Há de começar agora a colocar vocês em um lugar seguro? Ou será que verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, que os ímpios não herdarão o reino dos céus? Aquele que praticou a fornicação, o adultério, aquele que se prostituiu, aquele que adulterou, aquele que viveu segundo os seus próprios caminhos e nunca se voltou para Deus, forem para o inferno. Meus irmãos, para onde agora vai a sua alma? Para um lugar de tormento, para um lugar onde para vocês não haverá mais solução, porque a única esperança era aqui, e vocês fez da sua única esperança seu lugar de fazer aquilo que mais te aprazia, aquilo que te dava prazer para fazer tais coisas. Pensem nisso. Eu não critico vocês, mas eu só quero trazer lembrança para que cada um de vocês saiba o que é ter consciência do seu próprio pecado. Porque se devemos dar conta de nós mesmos no dia do juízo de Deus, então logo a Bíblia vai servir para tentar mostrar para nós mesmos aonde nós estamos pecando contra Deus. As pessoas estão perseguindo os cristãos a cada momento. Por que isso? Será que alguém já imaginou isso? Porque só persegue aqueles que
amam a Jesus e aquele que protegem a Bíblia. Por quê? E tudo que nós queremos é mostrar que isso é errado. Lembra dos tempos antigos como era. E eu não estou indo muito mais adiante, mais ainda passado, a tempos passados. Eu só falei da década de 40 e de 50, da onde as mulheres chegavam na praia. Era proibido o homem ter relacionamento com o homem ali, eles se tinham, era escondido. E olha que o mundo está se fazendo. Olha o que as pessoas estão se tornando. Preferindo o mal do que o bem, chamando o que é mal de bem e o que é de bem chamando de mal. A Bíblia diz, ai desses. Ai desses, meus irmãos. Porque se eu estou aqui, eu não estou brincando de ser. Se eu não tentar ser, se eu não me arrepender, se eu não buscar o caminho do Senhor, se eu não tiver temor no coração. Por isso eu transmito essas palavras para que vocês, automaticamente, ao ouvir esse áudio, vocês próprios busquem por amor de vocês mesmos, a refletirem. Eu vi um documentário muito interessante, de Clodoaldo, esse rapaz, que era um homossexual também, e ele mesmo dizia que ele não concordava com essas tais coisas, porque ele sabia que era errado, mesmo ele escolhendo tendo sua própria escolha. Então, são atos que deveríamos parar para analisar. Vamos fazer um mundo melhor, mas estamos fazendo o mundo cada vez pior. É homens fazendo amante de si mesmo, é homens que dizem ser aqueles que eles não são. Eu não critico o pecado de ninguém, mas eu tenho que falar a verdade, essa é a verdade. Eu sei que dentro da igreja também há homens que só querem se enriquecer, não estão ligando para a alma de vocês, não ensinam o caminho da verdade. Mas também há homens e mulheres que ainda acreditam nisso. Pense você também nisso. Ao ver esse vídeo, reflita em você mesmo. Pense nos seus atos. Pense. Analise-se a vós mesmo, assim como eu busco em fazer. Amém, meus irmãos? Peço perdão por esse tal vídeo. Se foram palavras duras, peço perdão, apenas compartilhei aquilo que eu também senti no meu coração. Amém? Em nome de Jesus.